A ideia de uma divindade criadora é tão antiga quanto a própria humanidade. Ao longo de culturas e milênios, temos lutado com o profundo mistério da existência. De onde veio tudo isso? Quem ou o que colocou as rodas do cosmos em movimento? Imagine um ser que molda o universo com suas próprias mãos. Um verdadeiro artesão cósmico. Esse é o Demiurgo, uma figura enigmática que habita as sombras do pensamento filosófico e religioso, especialmente no gnosticismo. Mas, ao contrário do benevolente que muitos conhecem, o Demiurgo é frequentemente visto como um criador maligno ou falho. A palavra Demiurgo vem do grego demiurgos, que traduzido significa artesão ou construtor. Mas o que é realmente intrigante é o que esse termo revela sobre a natureza desse ser. Em vez de um criador amoroso que cuida de suas criaturas, o Demiurgo é uma força que molda um universo imperfeito, um mundo que muitas vezes parece um reflexo distorcido de algo maior e mais sublime. Imagine o Demiurgo em seu ateliê celestial, cercado por uma vasta matéria-prima. Ele trabalha com o que tem, sem o conhecimento das ideias perfeitas que existem em um plano superior. A cada movimento, ele dá vida a montanhas, rios e criaturas, mas também cria falhas e limitações. A sua obra é como um sonho fragmentado, onde beleza e caos coexistem em uma dança eterna. Para os gnósticos, essa figura é a encarnação da ignorância, um ser que, em sua arrogância, acredita ser o único Deus. A ideia de um Criador que não compreende a verdadeira essência do universo provoca reflexões profundas sobre o nosso próprio lugar neste mundo. O Demiurgo, então, se torna não apenas um personagem, mas um símbolo de tudo o que é imperfeito e limitado. Essa dualidade instiga a curiosidade e o debate, fazendo com que questionemos até que ponto somos moldados por forças que não compreendemos. E o que significa realmente ser um criador em um universo tão complexo? As interpretações sobre o Demiurgo variam drasticamente ao longo do tempo e entre diferentes correntes filosóficas. Para Platão, por exemplo, no diálogo Timeu, o Demiurgo é retratado como um criador benevolente, um artesão que, com sabedoria e amor, molda o universo físico a partir de ideias perfeitas. Ele observa o mundo das formas, aquele reino ideal, e busca trazer à realidade uma manifestação ordenada e harmoniosa. O Demiurgo platônico é, portanto, um símbolo de esperança e bondade, uma figura que trabalha para aperfeiçoar a criação. Entretanto, à medida que a filosofia evolui, surgem novas interpretações. No neoplatonismo, o Demiurgo é visto como uma emanação da divindade suprema, o Uno. Embora ainda carregue a responsabilidade de criar o mundo material, essa versão não é completamente transcendente. O Demiurgo aqui funciona como uma ponte entre o plano divino e o mundo sensível, mantendo uma conexão com o Uno, mas não alcançando sua plenitude. Ele é um princípio organizador, mas não o criador absoluto. Por outro lado, o gnosticismo apresenta uma visão bem mais sombria. Para os gnósticos, o Demiurgo é uma figura inferior, frequentemente considerada maligna, responsável por criar um mundo material que é essencialmente mau. Nesse contexto, existe uma clara distinção entre o Demiurgo e um Deus supremo, onde o primeiro é frequentemente visto como antagônico ao verdadeiro ser divino. Essa visão dualista alimenta uma crítica à criação material, onde a matéria é vista como prisão e limitação, em contraste com a busca pela libertação espiritual. Assim, o Demiurgo se torna um reflexo das crenças e dos medos de cada época, moldando-se conforme as necessidades da filosofia e da espiritualidade. De um criador benevolente a uma força antagonista, sua figura nos leva a questionar não apenas a natureza do universo, mas também nossa própria existência dentro dele.
No contexto do gnosticismo, a narrativa do demiurgo se entrelaça com o mito de Sofia, a sabedoria divina. Nesse relato, Sofia, em um ato de anseio por criar algo à parte da totalidade divina, gera o demiurgo sem o consentimento da divindade suprema. Essa ação não intencional resulta na criação de um ser ignorante e cego que, incapaz de perceber a profundidade da realidade espiritual, se vê limitado ao seu próprio entendimento. O demiurgo, então, inicia sua obra de criação a partir do caos, mas sua falta de conhecimento leva a um mundo material repleto de imperfeições. Ele molda a realidade com base em fragmentos de ideias que não consegue compreender completamente, resultando em uma imitação do reino superior, onde a verdadeira beleza e perfeição habitam. A criação do demiurgo é, portanto, uma mistura de desordem e tentativa de ordenação, onde cada tentativa de moldar o mundo é marcada por falhas. Ignorante de sua própria origem, o demiurgo cria os céus, a terra e todos os seres que neles habitam, mas sua criação é uma expressão de sua limitação. Ele acredita ser o único ser existente, uma ilusão que o mantém preso em sua própria concepção de realidade. Ao gerar o mundo material, o demiurgo também aprisiona partes do divino que, ao serem encarnadas, tornam-se reféns da matéria. Esse aprisionamento se torna um tema central na filosofia gnóstica, que busca libertar essas centelhas divinas, despertando-as para retornar às esferas superiores da realidade. Assim, o mito de Sofia revela não apenas a origem do demiurgo, mas também a complexa relação entre sabedoria e ignorância, criação e destruição. Ele nos convida a refletir sobre a natureza da criação e as consequências de se agir fora dos limites do consentimento divino, mostrando que, mesmo em suas falhas, o demiurgo é um elo entre o material e o espiritual, uma figura que, apesar de suas limitações, busca dar forma ao que não compreende. O demiurgo, frequentemente retratado como cego ou ignorante, é uma figura que personifica as limitações da criação. Molda um mundo repleto de imperfeições. Cada aspecto da realidade que ele cria carrega a marca de sua falta de entendimento. As estruturas do universo físico são, em essência, reflexos de sua própria inadequação. Nesse cenário, o demiurgo se torna responsável não apenas pela imperfeição do mundo, mas também pelo aprisionamento de aspectos divinos dentro da matéria. Ele age como um carcereiro involuntário, mantendo as centelhas da sabedoria e da espiritualidade encurraladas em formas limitadas. Esse aprisionamento não é apenas um ato de criação, mas uma consequência de sua arrogância que o leva a acreditar que ele é a fonte de toda a existência. Em muitos textos gnósticos, essa arrogância se manifesta de maneiras sutis e perigosas. O demiurgo tenta limitar o conhecimento humano, temendo que a busca pela verdade leve suas criaturas a questionar sua própria autoridade. Ao se colocar como o único Deus, ele tenta desviar a atenção da essência divina que reside em cada um de nós, promovendo uma ignorância que mantém seus súditos na escuridão. Essa tentativa de controle é um reflexo da insegurança do demiurgo, que se vê ameaçado pela possibilidade de que suas criações possam transcender suas limitações. Assim, o demiurgo se torna uma figura trágica, um criador que, em sua busca por poder e controle, acaba por perpetuar a limitação e a ignorância. Sua narrativa nos leva a questionar a natureza da divindade e da criação, desafiando-nos a olhar além das aparências e a buscar a luz que pode libertar as centelhas aprisionadas da verdadeira sabedoria. Na vasta tapeçaria das tradições gnósticas, o demiurgo assume diversas formas e nomes, cada um carregando um conjunto único de características e simbolismos. Um dos nomes mais proeminentes é Yaldabaoth, que traduzido significa Filho do Caos.
Essa denominação enfatiza sua origem tumultuada e a natureza imperfeita de sua criação. Yaldabaoth é frequentemente representado como um ser arrogante e usurpador, que declara ser o único Deus, ignorando os reinos superiores e a sabedoria que os transcende. Sua arrogância não conhece limites, levando-o a crer que controla todo o cosmos, enquanto, na verdade, é apenas um reflexo de seu próprio vazio. Outro nome que frequentemente emerge nas tradições gnósticas é Samael, que se traduz como Deus cego ou anjo da morte. Este título aprofunda a percepção do demiurgo como uma entidade não apenas ignorante, mas também nociva. Samael simboliza a união da cegueira e do poder, enfatizando que, embora tenha força para moldar o mundo, sua visão está profundamente embaçada. Através de suas ações, ele se torna o arquétipo da ignorância divina, governando um reino que parece vasto e poderoso, mas que é, na verdade, uma prisão. Por fim, encontramos Saklas, um nome que, em aramaico, significa tolo. Essa nomeação revela uma faceta ainda mais degradante do demiurgo, sugerindo que, em sua pretensão de sabedoria, ele é, na verdade, a própria definição da falta de entendimento. A figura de Saklas encapsula a ideia de que, embora ele tenha moldado o mundo, não possui a sabedoria necessária para compreendê-lo ou governá-lo com justiça. Ele age como um tirano de um reino de sombras, incapaz de reconhecer a luz que existe além de suas limitações. Essas nomeações do demiurgo não são meras designações, mas refletem uma crítica profunda ao poder e à ignorância. Cada nome ressoa com a luta eterna entre a luz e a escuridão, convidando-nos a questionar a verdadeira natureza do poder e a busca pela sabedoria em um mundo governado por entidades que, muitas vezes, não reconhecem a própria condição de suas criações. As críticas ao demiurgo, especialmente sob a lente da filosofia, emergem com força, desafiando as concepções gnósticas que o cercam. Filósofos como Plotino, figura central do neoplatonismo, levantaram vozes de oposição, argumentando que a visão gnóstica distorce as intenções originais de Platão. Para Plotino, o demiurgo não era uma figura cega e arrogante, mas sim um criador benevolente, um artesão que moldava o mundo a partir de um plano perfeito, em harmonia com as ideias que habitam o mundo inteligível. Ele insistia que o universo, embora repleto de imperfeições, ainda reflete a ordem e a beleza das verdades universais. Assim, a ideia de um demiurgo maligno ou falho era, para ele, uma simplificação excessiva da complexidade do cosmos. Além disso, a dualidade entre o bem e o mal na visão gnóstica se torna um tema central de debate. Na perspectiva gnóstica, a matéria é frequentemente vista como intrinsecamente ruim, enquanto a alma é exaltada como boa e divina. Essa separação radical levanta questões profundas sobre a natureza da criação e o propósito do sofrimento humano. Plotino e outros críticos argumentam que essa dicotomia não só deslegitima o mundo material, mas também diminui o valor da experiência humana, que é rica em sua complexidade e potencial para a evolução espiritual. Eles sugerem que, em vez de ver a matéria como um cárcere da alma, deveríamos reconhecê-la como uma oportunidade para aprendizado e crescimento. Assim, as críticas ao demiurgo não se limitam apenas à figura em si, mas se estendem a uma reavaliação da própria natureza da realidade. Nesse contexto, a busca pela verdade torna-se um caminho que integra tanto a matéria quanto a espiritualidade, desafiando-nos a olhar além das aparências e a compreender que, mesmo em um mundo imperfeito, reside a possibilidade de um propósito maior. É um convite à reflexão, uma exploração da tensão entre a luz e a escuridão, onde a verdadeira sabedoria pode ser encontrada na intersecção de nossas experiências físicas e espirituais. A ideia de uma divindade criadora é tão antiga quanto a própria humanidade.
Ao longo de culturas e milênios, temos lutado com o profundo mistério da existência. De onde veio tudo isso? Quem ou o que colocou as rodas do cosmos em movimento? Na tradição ocidental, uma figura se destaca como uma resposta particularmente intrigante a essas perguntas: o demiurgo. O termo demiurgo vem da palavra grega demiurgos, que significa artesão ou artífice. Ao contrário do Deus transcendente e incognoscível, frequentemente encontrado nas religiões monoteístas, o demiurgo é um criador mais prático. Ele é o arquiteto do mundo material, moldando-o e dando-lhe forma a partir de matéria pré-existente. Esse conceito surgiu na filosofia grega antiga, principalmente nas obras de Platão. Em seu diálogo Timeu, Platão descreve o demiurgo como um artesão benevolente que se esforça para criar o melhor mundo possível, de acordo com as formas eternas. No entanto, a natureza e as intenções do demiurgo têm sido objeto de muito debate e interpretação ao longo da história. Alguns o veem como um criador imperfeito, responsável pelas imperfeições e pelo sofrimento que assola o nosso mundo. Outros o veem como um intermediário necessário entre o reino divino e o nosso, um ser encarregado da difícil tarefa de trazer ordem ao caos. À medida que o cristianismo emergiu e se espalhou pelo Império Romano, encontrou e absorveu várias ideias filosóficas e religiosas. O conceito do demiurgo não foi exceção. Os primeiros teólogos cristãos lutaram com a dificuldade de reconciliar o Deus do Antigo Testamento, descrito como um criador poderoso e às vezes irado, com a imagem de um Deus amoroso e misericordioso, revelado por meio de Jesus Cristo. Alguns, como os gnósticos, um grupo diversificado de primeiros cristãos, abraçaram o demiurgo como uma entidade distinta, separada do Deus verdadeiro e superior. Eles frequentemente viam o demiurgo como um ser ignorante ou até mesmo malévolo, responsável por aprisionar almas no mundo material. Essa interpretação levou a uma visão de mundo dualista, contrastando o reino material imperfeito criado pelo demiurgo com o reino espiritual perfeito do Deus verdadeiro. No entanto, o cristianismo ortodoxo rejeitou essa visão. Padres da Igreja como Agostinho de Hipona defenderam a unidade de Deus, afirmando que o Deus do Antigo Testamento era o mesmo Deus revelado em Cristo. Eles interpretaram o demiurgo como um aspecto ou manifestação do único Deus verdadeiro, responsável pelo ato da criação. Essa interpretação manteve a bondade e a soberania de Deus, ao mesmo tempo em que reconhecia os desafios colocados pela existência do mal e do sofrimento no mundo. O conceito do demiurgo como um criador imperfeito tem perturbado teólogos e filósofos por séculos. Se o Criador é todo-poderoso e bom, por que existe tanto sofrimento, injustiça e imperfeição no mundo? Essa pergunta, conhecida como o problema do mal, está no cerne de muitos debates teológicos. Uma maneira de reconciliar as supostas imperfeições do demiurgo com sua natureza divina é examinar as limitações da própria criação. Talvez o demiurgo, embora possua grande poder, não seja onipotente. Ele pode estar trabalhando com matéria pré-existente que é inerentemente falha ou resistente à sua vontade. O ato da criação, nesta visão, não é um simples ato de decreto divino, mas sim um processo de moldagem e transformação, de trazer ordem ao caos. As imperfeições que observamos no mundo, então, podem ser um reflexo das limitações inerentes ao próprio processo criativo. Outra possibilidade é que o demiurgo, embora benevolente, não seja onisciente. Ele pode não possuir conhecimento perfeito do futuro ou das consequências de suas ações. Nessa visão, as imperfeições do mundo não são resultado de malícia, mas sim de consequências imprevistas ou erros de cálculo.
O demiurgo, como qualquer artista, aprende com suas criações, refinando sua arte e buscando a perfeição.